Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo, beleza? Aqui é o professor Danilo. Bom, eu estou fazendo esse vídeo para auxiliar vocês na parte 2 da aula do dia 18/3 de 2026, tá? Você vai acessar a página do professor, tá bom? Você vai clicar neste link para ver a parte 1 da aula. São 3 partes, tá? A parte 1 consiste na entrega da atividade, cuja data prevista, limite de entrega, é exatamente hoje, tá? 18 de março de 2026. A parte 2, que é a parte que se refere a que faz referência a esse vídeo, né? Consiste em você analisar os dados de um experimento no qual nós medimos a força do foguete. Esses dados são reais, tá? Utilizados os dados do ano passado. Eu tive que fazer uma inversão por conta do cronograma para poder acelerar o pedido das atividades. Esse ano a gente tem como proposta, né, fazer o desenho do foguete para poder fazer o lançamento da Alba Fog. Então eu acabei antecipando essa parte de análise de dados. Então nós vamos fazer a análise de dados antes de vocês coletarem os dados, tá bom? Então não se preocupe com o método experimental para obter os dados. Eu vou apenas descrever quais dados serão coletados nesse experimento e como nós vamos fazer a análise, tá bom? Bom, para fazer a análise, nós vamos utilizar um aplicativo gráfico. Repare que tem duas abas aqui abertas, né, duas janelas abertas, mas foquem só na da esquerda por enquanto, tá? Bom, qual aplicativo gráfico nós vamos utilizar para fazer a análise? Esse daqui, ó. Então, você clicando nesse link, ele vai abrir uma nova janela, que é o programinha que funciona numa página web chamado Desmos, tá? Você não vai precisar fazer login, tá? Caso você faça, você consegue salvar esse gráfico, mas não há necessidade. Posteriormente, o que você vai fazer? Você vai copiar esses dados, tá? A partir da segunda linha. Vamos selecionar aqui a tabela inteira e apertar Ctrl C, vir aqui nessa tabela e simplesmente Ctrl V. Ele vai colar e vai plotar os dados aqui. Eu vou dar um zoom e levar mais para o lado aqui para a gente ver melhor esse comportamento, tá? Do gráfico. Uma coisa importante, o resultado que eu vou obter aqui não é igual ao resultado que você vai obter, tá? Por quê? Porque os dados aqui, eles serão diferentes, tá? Não é o mesmo dado, senão estaria dando, inclusive, a resposta para vocês. Beleza, agora o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar algumas formulinhas para achar a equação que melhor ajusta esse carinha aqui, tá bom? Como que você vai fazer isso? Como as turmas do primeiro, segundo ano e terceiro ano estão em momentos distintos, eu não vou me ater muito aos porquês, tá? Sempre que possível, eu vou pincelando em alguns assuntos aí que alguns alunos já devem ter visto. A primeira parte é que nós vamos fazer uma espécie de regressão. O que é uma regressão? Nós vamos tentar descobrir qual é a função matemática que dá esse comportamento aqui. Não vou entrar em detalhes nessa parte, tá bom? Alguns alunos já viram a função exponencial, então já me adianto que é uma função exponencial. Você vai clicar aqui embaixo, nesse link logo abaixo da tabela, tá? Este link é exatamente o link que está aberto na outra janela, tá? Então agora vocês entendem, porque eu já deixei esse link aberto, tá? Aquela página ali aberta. Então eu vou fechar ela. O link é esse que está do lado. E aí o que vocês vão fazer? Dá uma olhadinha nesse monte de formulinha aqui. Nossa, que bagunça, né? Tá meio estranho isso. Na verdade, eu abri a janela errada, tá? Depois eu faço correção. É isso aqui. Tá meio doido isso, né? Um monte de letra, número. Eu não vou entrar em detalhes no que é cada coisa. Mas agora eu vou me adiantar a vocês para dizer o que é que nós estamos buscando, tá? Então, vamos voltar aqui um minutinho nos dados. Esses dados, eles representam o quê? A força que o motor vai fazer, tá? No nosso foguete em determinado instante. Então, nesse instante 0,128 segundo, a força foi de 0,02 newtons. Ah, professor, por que você não usa vírgula no lugar de ponto? Porque o Desmos, ele não entende a vírgula, ele entende o ponto como símbolo para separar a unidade do decimal, tá? Então, esses dados aqui, eles são reais, tá?
de um experimento feito no ano passado. Repare que a força máxima se dá ali no primeiro segundo, praticamente, né? Então, a duração da queima do motor, como vocês viram no experimento que nós fizemos em sala na última aula, até que dura um pouquinho, né? Alguns segundos. Mas a força máxima se dá rapidamente, depois ela começa a reduzir. Então, é pouquíssimos segundos ali o impulso que o foguete vai sofrer. Por falar em impulso, para quem está no segundo ou terceiro ano, viu no final do primeiro ano que se você tiver o gráfico de tempo versus força, na verdade, de força no eixo vertical versus tempo no eixo horizontal, então de força versus tempo, a área do gráfico me dá um impulso. O impulso é o que interessa, né? O quanto a força ela consegue de fato influenciar no movimento do corpo. Não vou entrar em detalhes por conta do primeiro ano, que ainda não viu esse conteúdo, mas só para você saber que o que interessa é a área desse gráfico. Então nós temos esses dados aqui e nós precisamos encontrar a área dele. Como que a gente encontra a área dele? E eu vou mostrar um método para vocês, que tá tudo bem, gente, é só entender o procedimento, só entender um pouquinho ali a lógica, não precisa saber fazer passo a passo, tá? É só entender que existe uma maneira. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, tentar achar a melhor equação que descreve esses pontos. E aí, quando você olhar esse gráfico aqui, que vai abrir para vocês, tá? Esse gráfico aqui, tá vendo que já está ajustado? Tem uma curva aqui? Então, é esse cara aqui que vai te dizer qual é a melhor curva. Então, você vai simplesmente copiar e, tá? Então, repare, gente, eu estou copiando esses dados aqui. Esses dados estão no link aqui logo abaixo da nossa tabela, chamado link gráfico de referência, e você vai colar aqui. O que ele te dá? Ele te dá a curva que melhor ajusta a esses dados experimentais, tá? Não vou entrar em detalhes, mas quem é o A? O A é a amplitude, o valor máximo da força, tá? O valor máximo previsto, teórico, seria esse daqui, ó, 4,93, quase 5, tá? É o valor do A. Quem é o C? O C é o valor do X também nesse ponto, tá vendo? 1,29598. E quem que é o S? O S não vou entrar em detalhes, tá? Mas ele te dá uma dimensão da largura dessa curva, tudo bem? Faz sentido, né? Quanto maior o S, mais essa curva ela é aberta. Beleza. Achei, então, quais são os valores numéricos que descrevem essa curva. Só que eu quero plotar essa curva, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado e vou pegar esse carinha aqui, ó, tá? Não é o seguinte, é o logo abaixo. Por quê? Isso daqui a pouco a gente fala mais. É a área do gráfico, tudo bem? Essa é a área. Então, você vai copiar essa função de baixo e vai vir aqui do lado esquerdo e vai colar ela. Professor, só mudou de cor. Na verdade, o que acontece é que eu acabei de escrever a mesma função, tá? Porque aqui em cima é o que a gente chama de regressão. Eu não tenho uma função matemática que descreve aqueles dados. Eu preciso reescrever esse cara. Repare que eu basicamente copiei a mesma função. Esse ezinho é de exponencial, tá? Primeiro ano, não se preocupe. Segundo ano, não sei se você já viu logaritmo, mas quando vem, vai ver exponencial. Terceiro ano, isso aqui é um número neperiano, tudo bem? Tem a ver com logaritmo lá da matemática. Eu vou apagar esse cara de cima, só porque não me interessa o gráfico dele, tá? Me interessa o gráfico de baixo, mas tanto faz se você deixar ou não, é a mesma função. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa funcionalidade aqui do lado direito. Dá uma olhadinha, que você consegue selecionar a área, tá vendo? Olha que legal. A gente vai fazer isso daqui, esse procedimento aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar essa funçãozinha aqui, ó, tá vendo? Que tá escrito fão de x igual a esse S maluco, esse S tem a ver com soma, tá? Você vai somar toda a área debaixo do gráfico de f de t dt, tá? Copiou, Ctrl C, vem aqui do lado, Ctrl V. Professor, não aconteceu nada? Não aconteceu nada mesmo. Ele vai criar alguns limites. Quando você clicar em criar tudo,
ele vai criar essas barrinhas aqui que a gente consegue controlar o começo e o fim dela. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai selecionar o valor mínimo do A. Quem que é o A? É esse ponto da esquerda. E o valor máximo do A. Então, o que você vai fazer? O valor mínimo do A e do B vai ser 0. Beleza. Só que qual é o valor máximo do A? Você vai calcular a área debaixo desse gráfico aqui, certo? O valor máximo do A, eu vou considerar que é isso aqui, ó. Perto de 3. Pô, 3. Pode ser 3. Ou 2,8, vai. 2. É bom colocar 2,8 porque para mostrar para vocês que você tem que colocar o ponto. Se você colocar a vírgula, vai dar errado, tá? E o ponto B? Vai de 0 também, tudo bem, até, vamos colocar 3. Pronto, criei a função que representa o valor da área. Esse cara não precisa ser plotado. Inclusive, você vai reparar que se você mexer nele, acontece um negócio muito esquisito, ó. Se você mexer no A, você mexe nessa reta. Porque isso aqui é o valor da área desse cara, tá? O valor de x igual a 0 até x igual a, por exemplo, 1, a área desse gráfico, nesse intervalinho aqui, vale essa linha azul. Esse valor não nos interessa por enquanto. Vamos fechar ele. Tá? Então, eu cliquei aqui, ele some. Vamos continuar. Voltando aqui para o nosso gráfico, já criamos as barrinhas, conhecidas como controle deslizante. Nós vamos pegar esse carinha aqui, tá? Ctrl C e Ctrl V. Então, repare que não deu para dar Ctrl C e Ctrl V por enquanto, só no valor de A e de B. Vamos fazer o mesmo para o B? Ctrl C, Ctrl V. Perdão. Fiz para o de cima, né? Isso. Para o A, 0, e agora para o B, 0. Beleza. Repare uma coisa. O ponto B, F, abre parênteses, B, fecha parênteses, ele não está sendo exibido. Então, vamos desaparecer com ele. Pá, desapareceu. Pronto. Repare que agora, quando eu movimento o cursor B, né, o controle deslizante B e o controle deslizante A, eu controlo aqueles dois pontinhos, tá? Beleza. Isso daqui é para representar pontos, tá bom? Bom, vamos continuar. Agora, você vai copiar essa linha e a linha de baixo. Sugestão, clica bem do lado esquerdo do X, tá? Clica e vai até o final. Ctrl C, Ctrl V. O último, Ctrl C, Ctrl V. O último não, o penúltimo. Agora o último. Ctrl C, Ctrl V. Repare que quando eu mexer o cursor A e B, olha o que eu estou fazendo. Ó. Estou selecionando uma área diferente debaixo do meu gráfico. E aí a minha sugestão é que você clique nessa engrenaginha no canto superior esquerdo. E aqui você escolhe uma cor. Tá? O gráfico original era vermelho? Vamos escolher verde aqui. Ó. Todos eles na cor verde. A cor não importa, tá? Pode escolher a cor que você quiser. Pronto. Quando eu mexo o cursor, olha o que acontece. Pessoal, quando o A passa de B, fica estranho, tá vendo? Porque ele não seleciona a área. Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não tem problema não. Para você limitar o A, basta você escrever B aqui, se você quiser, tá? Que aí em A ele vai valer no mínimo 0 e no máximo o valor de B. Então, quando eu reduzo B, o A tem valor máximo de B, tá vendo? Enfim, vou deixar aqui o número que estava mesmo. Não tem problema. Agora, o que está faltando? O número que nos interessa é esse daqui, ó. Tá? É aquela funçãozinha que eu vou copiar ela. Vou colar lá embaixo mesmo, tá? Só que esse cara é o que nos interessa. Então, você vai clicar nele e arrastar lá para cima, tá? Gente, é muito importante que fique nesta ordem aqui, ó.
tabela com os dados, essa função com um tio, que é a parte da regressão, e essa parte da integral. E esses dois aqui tem que ser visíveis, tá? A parte da regressão e da integral. Usei um termo que eu não queria ter usado, gente. Foi mal, desculpa. Integral é o nome técnico que a gente dá para a área de um gráfico, tá? Então, não queria ter usado esse termo. Mas é isso, tá? É o que ele está me dando aqui é a área do gráfico. A gente chama isso de impulso. Quando eu arrastar esse cara aqui do zero até o limite dele, que é, vamos colocar no 3, ele vai me dar um valor, tá? Esse valor, ele corresponde ao impulso, eu vou falar a unidade só para quem está no segundo e terceiro ano, tá? Dada em Newton segundo, tá? Ou quilograma metro por segundo, dá no mesmo, tá? Que esse motor vai gerar no foguete. Tá? Quanto maior esse impulso, maior é o alcance. Obviamente, se você tem foguetes com massas maiores, quanto maior a massa do foguete, menor é o alcance, porque menor é a velocidade que o foguete alcança. Mas para foguetes idênticos de mesma massa, quanto maior o impulso, maior é a velocidade, maior vai ser o alcance do seu foguete. Tudo bem? Então, no final das contas, esse é o método que eu mostrei para vocês para tentar identificar qual será o foguete com maior impulso. Isso é curioso porque, eventualmente, você vai olhar um foguete que vai ter uma força muito maior, né? Aquela força ali do pico, tá? Pode passar de 5, 6, 7 newtons, só que é estreitinha. Se essa curva for muito estreitinha, o impulso ele é muito baixo. Por outro lado, a força pode ser um pouco menor, mas perdurar por um tempo maior, gerando um impulso maior. Tudo bem? Então é isso, pessoal. O que você vai fazer agora, né? Agora você vai fazer o envio desse dado que você plotou, que você graficou. Você vai fazer o seguinte: no computador, pelo menos o meu funciona assim, no de vocês a gente pode verificar se vai dar certo ou não. Eu aperto a janela do Windows, o botão do Shift e o botão S. Daí ele vai permitir que eu dê um print da minha tela. E aí você vai copiar, aqui vocês não vão ver eu fazendo, toda essa região aqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo. Então você vai copiar essa parte e vai salvar ela. Vou abrir aqui o bitmap, só um segundo. Daí eu vou salvar os dados aqui, vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Vou abrir o Paint, tá? Pressionei aqui Ctrl V. E tá aqui, ó, o print que eu falei para vocês que era importante. Vocês tinham que salvar, tá? Tem que ficar exibindo este valor numérico aqui e esta equação junto com o gráfico, tá bom? Feito isso, você vai salvar esse arquivo em algum lugar no seu computador. Por exemplo, eu vou jogar aqui para a área de trabalho. É ruim quando tem uma telinha pequenininha aqui, a área de trabalho. Aí eu vou chamar isso daqui de grupo 1, por exemplo, tá? Ou grupo 2, o grupo ao qual você faz parte. E salvei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu site aqui, ó. Vou trazer ele aqui pro lado para ficar mais fácil. O site aqui do lado. E aí você vai fazer o envio, tá? Como que você faz o envio? Logo abaixo desse gráfico de referência, você vai colocar o nome do grupo, grupo 1, e o nome do gráfico. Por que nome do gráfico? Na verdade, aqui é só para você identificar, porque imagina que você acaba enviando mais de uma vez o gráfico, tá? Uma vez só é suficiente, mas só para ficar claro que você está reenviando o gráfico. Então, sei lá,
você pode chamar de tentativa 1, tudo bem? Evite colocar espaço, eu não fiz o teste para ver se vai dar alguma falha, mas tente não usar caracteres especiais, como cedilha, coloca um nome bem simples, tá? E aí você clica aqui em escolher arquivo, e ele vai abrir uma janelinha para você procurar esse arquivo. Eu vou lá na área de trabalho e vou procurar por grupo 1. Cliquei, aí eu clico aqui em abrir o arquivo, tá ali, e clico em enviar o arquivo, tá? É normal, não funcionou por quê? Porque se você olhar aqui em cima, gente, ele está em teste na minha máquina, tá? Uma vez que você enviou o arquivo, tá feita a atividade, tá? Você vai receber uma confirmação que deu certo aqui na tela e tá tudo bem, beleza? Vou até tentar adicionar aqui no final do vídeo um teste mostrando que de fato funciona, tá bom? Então é isso, pessoal. A atividade 2 consiste em fazer esse tratamento de dados. Bom, pessoal, apenas para finalizar esse vídeo, eu estou aqui com o site de fato online, tá? E apenas para mostrar para você que funciona essa parte do envio do arquivo. Então aqui você vai colocar o número do grupo, né? Por exemplo, grupo 1, o nome do grupo, o nome do gráfico, por exemplo, gráfico 1. Você vai escolher o arquivo e agora não vai dar aquele erro, porque agora ele está online, tá? E vai funcionar a página por estar online. Aí aparece essa mensagenzinha, né? Arquivo enviado com sucesso, ok, e vai para a atividade 3, beleza? É isso, pessoal. Então, até a próxima aula. Valeu!